Fala galera, beleza? Bora para uma questão de geometria analítica. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá. Sendo A o ponto da reta 2x mais y menos 1 igual a zero, que é equidista dos pontos B, 1, 1 e C, 0 e menos 1, e sendo D 0,1, 0 e 1 no caso, a área do triângulo ACD vale. Beleza? Informação interessante para a gente dar até uma grifada logo aqui, certo? É essa aqui, equidista, tá? Então, isso quer dizer que existe um ponto na reta A, existe um ponto, sendo A, né? Existe esse ponto A, que ele pertence a essa reta, e a distância dele até o ponto B e a distância desse ponto também até o ponto C são iguais. Por isso que esse ponto que está na reta, ele é equidista dos pontos B e C, tá? E aí a gente tem um ponto D aleatório que ele dá aí. O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar, tá? Aqui o plano cartesiano. Vamos ver, mais ou menos, entender o que é que está acontecendo, certo? A gente tem o ponto B, que ele está em 1 e 1. Eu vou dizer que aqui é 1 e aqui também é 1. Então, o ponto B, ele está aqui. Vou colocar B. A gente ainda tem o ponto C, 0 e menos 1. Então, 0 no x e menos 1 no y. Então, o ponto C, ele está aqui. A gente ainda também tem o ponto D, 0 e 1. O ponto D, então, está bem aqui. Vamos agora descobrir por onde passa a nossa reta, certo? E é que a nossa reta está passando aqui mais ou menos. Por exemplo, se eu coloco o y igual a 1, certo? Y igual a 1, eu vou ter que o meu x é 0. Então, vamos marcar um ponto, x0, y1. Inclusive, a gente já tem até aqui o ponto D, né? Que ele está em 0 e 1. E se eu colocar o y igual a menos 3, por exemplo, eu vou ter que o x é igual a 2, certo? Então, o y, quando ele for menos 3, o meu x vai ser igual a 2. Então, é um ponto que ele está mais ou menos aqui assim, certo? Então, a nossa reta, certo? Essa reta aí é algo desse tipo. Então, como eu falei, existe um ponto A na reta que ele é equidista tanto de B quanto de C. E é isso que a gente vai usar. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto A, certo? É um ponto genérico XA e YA. Primeira informação que a gente tem que ter é que se o ponto pertence à reta, ele resolve a equação da reta, tá certo? Então, 2 vezes XA mais YA é igual a 1. Tá certo? Ó, eu só passei esse menos 1 para cá. Tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa primeira equação. E a segunda, pessoal, é o seguinte. A gente vai usar a fórmula de distância entre dois pontos na geometria analítica, não é? Por quê? Porque a gente vai fazer a distância do ponto A até o ponto B e igualar a distância do ponto A até o ponto C. Então, quem é a distância do ponto A até o ponto B? Ora, é XA menos o x de B, que é 1 ao quadrado, mais YA menos o y do B, que é 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de quem? Da distância do ponto A até o ponto C. Então, XA menos o XC, que é 0 ao quadrado, mais o YA menos 1, que é o y do C, então aqui vai ser mais ao quadrado. Tá bom? Vamos tirar a raiz dos dois lados, né? Eu poderia elevar ao quadrado aqui, elevar ao quadrado aqui, mas já vou colocar como se a gente já estivesse saindo da raiz e resolver o que está dentro. Então, resolvendo o que está dentro aqui, a gente tem xa ao quadrado menos 2xa mais 1, mais ya ao quadrado menos 2ya mais 1. Isso aqui vai ser igual a
xa ao quadrado mais ya ao quadrado mais 2ya mais 1. E aqui, pessoal, a gente pode cancelar, ó, xa ao quadrado com xa ao quadrado, ya ao quadrado com ya ao quadrado. Podemos cancelar ainda mais 1 aqui com mais 1, de modo que quando a gente organizar essa nossa equação, que eu passar todo mundo para o outro lado, tá certo? Aqui vai sobrar só 1 desse lado de cá, mas quando eu passar todo mundo para cá, eu vou ter 4ya mais... Deixa eu colocar o x primeiro, fica melhor para a gente resolver já já. Então, vai ficar 2xa mais 4ya igual a 1. Então, percebe que a gente tem duas equações, certo? Vou montar aqui esse sistema de equações e elas são 2xa mais, vou colocar a outra embaixo porque é melhor, porque vocês vão ver que na hora de resolver o sistema vai ficar melhor. Então, 2xa mais 4ya igual a 1 e 2xa mais ya igual a 1 também. Então, vou multiplicar a de baixo por menos 1 e vou somar as duas. Então, pessoal, quando eu multiplicar todo mundo por menos 1, ó, aqui vai ficar menos, certo? E aí, na hora que eu somar, eu vou cancelar esses dois. Aqui vai ficar menos também. Quando eu somar, eu vou ter 3ya. Vai ser igual a... Aqui vai ficar menos e quando eu somar, eu vou cancelar. Vai ficar zero. De modo que o meu ya, ele é igual a zero, tá bom? Quando eu substituir o ya, por exemplo, nessa minha segunda equação aqui, ó, eu tenho 2xa mais ya mais 0 é igual a 1. Então, eu vou ter que o meu xa, ele vai ser igual a 1 meio. Então, eu já tenho os meus dois pontos aqui, certo? Eu tenho o meu ya igual a 0 e o meu xa igual a 1 meio. De modo que o meu ponto A, ele vai ser 1 meio e 0. Então, quando eu trouxer o meu ponto A para cá, ele vai ser o quê? 1 meio e 0. Ele vai estar bem aqui assim, ó. Tá? Então, aqui vai ser o ponto A, 1 meio e 0. Certo? E o triângulo que ele pede é o triângulo ACD. Então, é esse triângulo aqui, ó. Então, qual é a área desse triângulo? Eu não vou nem usar aquela fórmula de cálculo de área via determinantes daqui, porque a gente nem precisa, né? A área do triângulo é sempre quem? É sempre base, meio da base, né? 1 sobre 2 vezes a base vezes a altura, ou base vezes a altura sobre 2. Então, quem vai ser a área desse meu triângulo? Quem é a altura desse triângulo? Ora, a altura desse triângulo é a distância desse ponto até aqui, ó, que é justamente a abscissa do ponto A. Então, a minha altura é 1 meio. E quem é a base desse triângulo? A base do triângulo é a distância de D até C. Então, D a gente sabe que está em 0 e 1. E C está em 0 e menos 1. Então, a distância, essa distância aqui, de 1 até menos 1, ela vale 2. Então, a minha base vale 2. Logo, a área do triângulo vai ser igual a 1 meio, vezes a base, que é 2, vezes a altura, que é 1 meio. Posso cancelar aqui 2 com 2, vai sobrar para mim 1 meio, tá bom? Então, a área do triângulo procurada, a área vai ser igual a 1 meio. Então, alternativa letra A. Então, fica aí, galera, uma questãozinha de geometria analítica, tá? Envolvia que a gente soubesse posicionar, né, todos os pontos no plano cartesiano, calcular a distância entre eles, perceber essa informação de pontos equidistantes, né, compreender também esse modelo que quando eu tenho um ponto que pertence à reta, esse ponto resolve a equação da reta, fazer essa comparação entre distâncias, chegar no sistema e então resolver. O sistema, quando pronto, bem tranquilo de resolver, não é? Mas a percepção talvez antes é que tivesse um pouco de problemática. Mas está aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.